Bom dia, alunos do Davi Mendes. Bom dia. Bom dia, vamos falar hoje sobre um pouco da vida de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu dia 21 de junho de 1839 na cidade do Rio de Janeiro. O garoto pobre, filho de um operário mestiço, marcou a história da literatura brasileira. Ao contrário do que se imagina, a trajetória de Machado de Assis não o conduziu naturalmente para o mundo das letras. Ainda na informação, o jovem Machadinho, entre aspas, como era curiosamente chamado, perdeu sua mãe. Sua instrução veio por conta própria, devido ao interesse que tinham em todos os tipos de literatura. Entre os 6 e 14 anos, Machado perdeu sua irmã, mãe e o pai. Em 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier Novaes. Em 1904, a morte de sua mulher foi um duro golpe para o escritor. Depois disso, raramente saía de casa e sua saúde foi piorando por causa da epilepsia. Machado de Assis morreu em sua casa, situada na rua Cosme Velho. Foi decretado luto oficial no Rio de Janeiro e seu enterro foi acompanhado por multidão. Podemos dividir as obras de Machado de Assis em duas fases. Na primeira fase, os personagens das suas obras possuem características românticas, sendo o amor e o relacionamento amorosos. Dessa fase podemos destacar as seguintes obras: A Ressurreição, que foi em 1872, A Mão e a Luva, que foi em 1874, e Helena, que foi em 1876. A fase realista, Machado de Assis abre espaço para as questões psicológicas dos personagens. É a fase que o autor retrata muito bem as características do realismo literário. Machado de Assis faz uma análise profunda e das suas vontades, necessidades, defeitos e qualidades. Nessa fase, destaca-se as seguintes obras: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1892, Dom Casmurro, de 1900, e Memorial de Aires, de 1900. Agora iremos para o intervalo e já voltaremos. Foi no ano de 1839, no subúrbio do Rio de Janeiro, que um operário mestiço e uma dona de casa portuguesa tiveram o pequeno Joaquim Maria Machado de Assis. Aos 6 anos, presenciou a morte da única irmã, aos 10 perdeu a mãe. Seu pai casou-se novamente, mas morreu pouco tempo depois. Joaquim acabou sendo criado pela madrasta e passou a vender doces para ajudar no sustento de casa. Na adolescência, foi vítima de preconceito por ser mulato, pobre, gago e epilético. Nenhuma dessas adversidades impediram que o jovem Joaquim se interessasse pela vida intelectual. Ele passou a ler muitos livros de autores nacionais e estrangeiros. De tanto ler e escrever, acabou tendo seu primeiro poema publicado em um jornal, com apenas 16 anos. Logo depois, passou a ser membro da redação da Marmota Fluminense e ganhou 2 importantes protetores da comunidade intelectual. Machado teve uma significante ascensão na imprensa, chegando a acumular vários cargos, e aos 29 anos casou-se com Carolina de Novaes, mulher culta com quem viveu 35 anos. Eles nunca tiveram filhos. Assim como a maioria dos grandes escritores da época, Machado não escapou de seguir paralelamente uma carreira burocrática em cargos públicos. A estabilidade financeira possibilitou Machado a ter mais tempo para se dedicar ao que mais gostava, que era escrever. A segunda fase da obra de Machado de Assis é marcada pela análise psicológica. Pouca coisa acontece enquanto o autor penetra a consciência de seus personagens. É quando o escritor atinge a maturidade artística. Dom Casmurro e o Alienista são obras-primas do mestre.
Muito querido entre os escritores, foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, da qual foi um dos fundadores, cargo que ocupou até sua morte, ocorrida no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908, 4 anos depois da morte de sua esposa, Carolina de Novaes. Machado de Assis escolheu o amigo José de Alencar para ser seu patrono. Por sua importância, a Academia Brasileira de Letras passou a ser chamada de Casa de Machado de Assis. Voltamos então do nosso comercial. Bom, vou falar sobre algumas obras de Machado de Assis. Vou citar alguns romances. Ressurreição, de 1832, A Mão e a Luva, de 1834, Helena, de 1876, Yaya Garcia, de 1878, Memórias Póstumas de Brás Cuba, em 1881. Vou citar algumas poesias. Crisálidas, em 1834, Falenas, em 1870, Americanas, em 1875. Alguns contos. Contos Fluminenses, em 1870, Histórias de Meia-Noite, Várias Histórias, de 1896, e algumas no teatro. Hoje, Avental, Amanhã Luva, Desencantos, em 1871.